boa noite, bem-vindos, bem-vindas, Giovânia, bem-vinda, princesa, bem-vinda, preciosa, que prazer ter você aqui, bem-vinda. Essa live de hoje vai ser uma live bem curta, mas é um tema muito importante para nós mulheres, mulheres virtuosas, mulheres de Deus. Então eu já quero te convidar, você já fez o bem para alguém hoje? Se ainda não fez, eu quero te convidar a você fazer o bem agora. Nós fomos chamados a ser agentes do bem. Então já pega esse link, bem esse aviãozinho que está aqui embaixo. Já pega esse aviãozinho, já manda esse link para o máximo de mulheres, de amigas que você entende que assim como eu e você, a gente precisa aprender com o Senhor como estar sendo curada por Ele para curar outras mulheres. Então já faz o bem hoje. Se você ainda não fez o bem para ninguém hoje, pega esse link e já envia para tuas amigas, porque o que a gente vai aprender aqui é sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre ser curada, é sobre levar cura para alguém. Eu tenho certeza que aquilo que Deus vai falar aos nossos corações hoje vai ser bênção para mim, para você. Então já convida aí o máximo de pessoas, de mulheres que você quer que seja tão abençoada quanto você está sendo, quanto eu estou sendo abençoada pela presença do Todo-Poderoso. Então a gente vai falar hoje sobre virtudes de uma mulher curada. Darlene, por que virtudes de uma mulher curada, sabe? Se nós formos pensar, analisar, existem dois tipos de mulher, a curada e a não curada. Darlene, quando você fala não curada, o que você está falando? Alguém que não tem Deus? Não. Eu estou falando de alguém que está cheia de sequelas, cheia de traumas, traumas emocionais, traumas do casamento, trauma da infância, feridas não tratadas, feridas não curadas. E geralmente essa mulher, ela é uma mulher que ela não é feliz. Ainda que ela sorri, ela não é feliz. E eu já contei aqui para vocês que nem toda vez que alguém sorri é sinal de felicidade, né? Então, vocês que me acompanham aí já sabem disso. Então, hoje a gente vai falar sobre virtudes de uma mulher curada. Como eu vou identificar uma mulher que é curada e uma mulher que não é curada? E hoje a gente vai falar, tem várias, tá, gente? Mas aí seria muito longa essa live, ela vai ser um pouco mais curta hoje. Mas eu vou colocar nove virtudes de uma mulher curada. E eu quero trazer essas virtudes baseado na palavra de Deus. E tem uma mulher que me inspira muito, que eu amo de paixão. Ela é uma das primeiras, mas tem outras que eu amo de paixão. É a história de uma princesa, de uma rainha, a história da rainha Esther. Tá? Então eu coloquei aqui 9 virtudes dessa mulher, que é uma mulher curada, e que levou cura para muitas outras mulheres, inclusive para mim. Hoje, mais de 2000 anos atrás, a gente está falando dessa mulher que deixou um legado marcado na história, e hoje essa mulher, através das virtudes do caráter, da personalidade dessa mulher, também me ajudou a curar muitas coisas dentro de mim que precisavam ser curadas. Então, se você tem uma Bíblia aí, pega essa Bíblia aí, abre aí no livro de Esther, mais ou menos aí do começo para o meio da Bíblia. Se você não tiver, não tem problema, você pode anotar e depois você pesquisa aí no seu celular, no Google, e você vai achar essa referência que eu vou estar dando aqui para você. Então, 9 virtudes de uma mulher curada, para você identificar quando uma mulher ela é curada. E eu estou falando cura só de doença física, eu estou falando cura de doença emocional, doença social, doença conjugal, todos os tipos de cura que nós precisamos, que às vezes nós temos, camuflamos, ou às vezes nós temos e não sabemos diagnosticar essa doença que nós temos, esse problema que nós temos, e não tratamos e não procuramos cura para isso, tá bom? Tudo bem com vocês? Boa noite, Tainara, Isabela, muito bem-vinda, Tati. Muito bem-vindas, preciosas, lindas do Senhor, mulheres de identidade. Deus abençoe a vida de vocês. Ellen, meu amor, linda, cheiro. Bora lá, manda esse convite aí, tá? Para que você possa já fazer o bem. Se você não fez hoje, seja um agente do bem. E, Darlene, por que
que tu queres falar isso com a gente? Porque antes eu era uma mulher não curada. Eu era uma mulher cheia de traumas, sabe? E ao longo da live eu vou contar um pouquinho algumas coisas para vocês, porque o testemunho é longo, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus exigiu de mim que eu passasse por uma metamorfose, tá? Um dia o Senhor falou para mim que era para me deixar de ser largata para ser borboleta. E deixa eu te perguntar uma coisa. Seja sincera, com verdade, com coragem para você e para mim e para as amigas que estão aqui. Você admira uma largata? Você pegaria uma largata e levaria para tua casa para criar como um animal de estimação? Fala a verdade para mim. Alguém admira aí alguma largata? Acredito que não, né? Tem até umas verdinhas que eu até acho bonitinha, mas a maioria das largatas, elas são meio feinhas, né? Elas não têm o padrão da borboleta. E geralmente a gente não admira uma largata. Ou muitas das vezes a Giovana tá dizendo não, sim. E muitas das vezes a gente até mata, né? A gente não, eu não mato, mas tem pessoas que matam largata, né? Que começa a ir comer as plantações, começa a se alimentar e a devorar as plantações. E pelas pessoas não ter o conhecimento do ciclo dessa espécie, né? Que realmente é necessário para que ela entre nesse processo de metamorfose. Então, ninguém admira, mas quando você olha uma borboleta, né? Você admira a borboleta, você admira as cores da borboleta, você admira o voo da borboleta, as asas da borboleta, né? A gente admira uma borboleta e gostaria até de ter um lugar onde estivesse cheio de borboleta, né? Enquanto muitas pessoas fazem tatuagem de borboleta, né? E às vezes a gente queria ter, né, essas borboletas. Eu tenho o prazer de ter aqui no meu quintal essas coisas lindas que Deus dá, né, aqui na minha plantação, e elas vêm muitas, graças a Deus. Mas a gente admira a borboleta. E por que a gente não admira a largata? Sabe por quê? A virtude da largata não é tão, entre aspas, boa quanto a virtude da borboleta, né? A largata, ela está condicionada a se arrastar por muitos anos. A largata, ela está condicionada a comer poeira por muitos anos. A largata está condicionada a uma vulnerabilidade muito grande, que anteriormente eu falei para vocês, tem pessoas que até matam, e também a predadores, mais do que a borboleta. Então a largata, ela não é algo admirável, um animal, um inseto admirável, ela não é, né? Mas a largata, ela tem virtudes. A largata, ela sabe que um dia ela vai deixar de rastejar, que um dia ela vai voar. A borboleta, ela voa, ela alcança voos lindos, ela é admirada. E eu quero te dizer que Deus te chamou para ser borboleta e não para ser largata. Infelizmente, muitas largatas não entram no processo da metamorfose. Elas não completam o ciclo. Elas têm 3 ciclos. Elas começam como largata, entra na metamorfose, que é no casulo, e depois vira borboleta para só então terminar a vida dela. Mas muitas largatas, elas não entram. Então, um dia o Senhor me chamou, outro dia eu vou fazer uma live para vocês, para contar esse testemunho legal para vocês, mas um dia o Senhor me falou para mim, filha, eu te chamei para ser borboleta e não para ser largata. Ainda que nós comecemos como largata em algum momento da nossa vida, mas a gente não deve se acomodar nesse estilo de largata. A gente tem que querer mudar, querer ir para ser borboleta e ser admirada, não só pelas pessoas, mas pelo Criador, por nós mesmos, tá certo? E depois a gente fala nisso. Primeira virtude de uma mulher que é curada, ela é formosa. Amém? Você vai dizer, Darlene, o que é formosura? Gente, formosura não é boniteza. Formosura é belo. E eu quero te dar um exemplo de belo para te mostrar que é diferente do bonito, do padrão que nós hoje identificamos como bonito. Pensa aí naquele quadro famoso que nós temos, que é o quadro que Leonardo da Vinci pintou, a Mona Lisa. Pensa aí. Todo mundo já viu esse quadro, não é verdade? A Mona Lisa, se nós formos observar, a Mona Lisa, ela não está enquadrada nos padrões de beleza que hoje nós dizemos que é o adequado, uma mulher magérrima, uma mulher de rosto, como é que eu posso dizer, magro, uma mulher bonita, vamos dizer assim, com padrão, né?
Mas a Mona Lisa, ela é bela. A Mona Lisa ela é um dos quadros mais valiosos que existe e ela nem pode ser vendido. É uma arte que não pode ser vendida, é uma arte que ela é patrimônio, tá? Então ela não pode ser vendida. Mas se Mona Lisa, esse quadro fosse ser vendido hoje, era milhões e milhões e milhões e milhões de dólares, tá? Por quê? Por causa da arte? Não. Por causa de quem fez a arte, de quem pintou a arte. Então, o que vale, que faz o quadro Mona Lisa ser tão bonito, mesmo ela estando fora dos padrões que nós ditamos como bonito, a Mona Lisa é belo, sabe? Por quê? Porque quem pintou, quem deu a identidade, quem deu a característica que aquele quadro fosse valer muito, que é o nosso Leonardo da Vinci, né? Então, nós somos bela, e eu costumo dizer que o belo, a beleza interior, a formoseia o exterior. O belo não está condicionado ao exterior, ao belo está condicionado ao interior. E isso eu estou falando de identidade. Quando nós sabemos quem somos, nós entendemos que nós somos formosa, que nós somos bela, porque quem nos pintou foi o nosso Criador, foi Deus. Nós temos o DNA, nós temos a identidade do Criador. E por isso nós somos formosas, diante das virtudes que nós vamos desenvolvendo durante a nossa vida, que vai nos fazer ser formosa, fazer belo. E eu sempre costumo falar, eu faço um paradoxo do belo versus bonito com o elegante. Porque o elegante não está condicionado a uma pessoa que sabe se vestir bem, tá? Às vezes você vai olhar uma mulher tão bem vestida, mas não é elegante. Sabe por quê? Porque a elegância ela não está no exterior, ela está no interior. É as nossas qualidades, as nossas virtudes interior que reflete no nosso exterior. E é o que faz uma mulher ser bela, uma mulher ser elegante, uma mulher ser bonita, tá? Bonita no padrão que as pessoas falam, né? Mas a formosura, ela vem do belo, ela vem do interior, sabe? E eu queria falar para você que lá em Esther, no capítulo 2, versículo 9, ela tem essa característica, a rainha Esther. A rainha Esther vem de uma família humilde, que era Mardoqueu, era uma menina órfã que os pais morreu. E ela foi convocada para ser escolhida do rei naquela época, o rei Assuero. E olha o que diz. E a moça pareceu formosa aos olhos e alcançou graça perante ele. Esse ele que está falando ainda não é do rei Assuero, mas é do mordomo Regai, que tomava conta ali das mulheres, né? Então ela era formosa e por causa da formosura dela, do belo dela, ela cativou, ela agradou o mordomo. E com isso a gente vai ver que ele vai dar logo os presentes para ela e ela vai alcançando o espaço diante ali daquele lugar que ela estava inserida. Então eu quero te dizer que você é formosa sim, sabe? Se alguém já falou para você que você é feia, se você tem traumas, complexo de inferioridade, eu quero te dizer que você precisa buscar a cura no Pai. Porque eu era uma pessoa que tinha um complexo de inferioridade. Gente, você não tem ideia de como eu me sentia feia. Como eu me sentia horrível, como eu achava, sabe, que eu não me enquadrava nos padrões, sabe? Como eu ficava de canto, eu mesmo me excluía de muitas coisas. E eu quero te dizer que aquilo que você pensa de você é de fato o que você é. Se a palavra de Deus diz que assim como eu me vejo, assim eu sou. E se eu atribuo essas qualidades negativas para mim, elas de fato vão fazer parte da minha vida. Então não vai ser as pessoas que vão me excluir, eu mesma estou me excluindo e transparecendo isso para as pessoas, sabe? Então eu quero te dizer que se você tem algum complexo de inferioridade, minha amada, eu quero te dizer que você é formosa aos olhos do Pai. Que foi Ele que te criou, foi Ele que te fez. Você tem características, você tem beleza
única, e essa é uma virtude de uma mulher curada, uma mulher que olha para dentro de si e vê que ela é bela com aquilo que ela tem, com os talentos que Deus deu, com a personalidade que ela tem, sabe? Então seja uma mulher formosa, olhe para dentro de você e veja que você vale muito. Provérbios 31 diz que a mulher formosa, que a mulher, ela vale mais do que rubi, sabe? Uma mulher sábia. Nós valemos mais, gente, do que muita coisa. Então, ame-se. A primeira coisa para uma mulher ser curada, ter uma característica de mulher curada, ela precisa se amar, ela precisa saber quem ela é, sabe? Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguma mulher e, de repente, ela não sabe quem ela é. Sabe, é uma mulher disfuncional, uma mulher que não tem equilíbrio em todas as áreas da vida dela, uma mulher que não conhece o seu propósito. Essa mulher, certamente, ela ainda não encontrou a identidade dela. Ela se perdeu ao longo do caminho, porque quando nós nascemos com uma identidade. Nós nascemos, tenha certeza disso, que você nasceu com uma identidade. Mas ao longo da vida, pelos padrões que a sociedade exige, pelos padrões que a nossa família exige, o casamento que quer que a gente tenha, o trabalho que quer que a gente tenha, a pressão do cônjuge, faz com que ao longo do tempo a gente vai perdendo nossa identidade e agradando pessoas em vez de nos agradar a nós mesmos. Então eu quero te dizer que você é formosa. Anota aí, pega papel e caneta. Você que me conhece sabe que tem que anotar, né? Papel e caneta. Primeira virtude de uma mulher curada, formosa, ou seja, conhecer a sua identidade. Amém? Moacir, Cheiro, Helenita, bem-vinda. Prudente é a segunda virtude de uma mulher curada. Você vai identificar quando uma mulher é curada, quando uma mulher é restaurada, quando uma mulher ela sabe quem ela é, ela tem a virtude prudente. E o que é prudente? Prudente no falar. Ser um instrumento de bênção. Gente, não tem nada mais deselegante do que uma mulher que não sabe falar. E eu não estou falando em falar o português fluentemente, eu não estou falando em falar outras línguas, eu estou falando no cuidado com as palavras, no cuidado com o falar, sabe? No cuidado com o agir, sabe? Ser um instrumento de bênção. A palavra de Deus fala que aquele que não governa a sua língua, aquele que não domina a sua língua, não é um homem sábio, não é uma mulher sábia. Então a gente precisa ser prudente. Eu sempre falo que o verdadeiro sábio, ele ouve mais e fala menos, né? Eu sempre, quando eu olho uma mulher, eu identifico essas coisas, né? Não é só pelo fato de eu trabalhar com isso, ser analítica, não. É porque a gente começa a ver que quando a pessoa não é prudente no falar, ela começa falando muitas coisas e ela não tem sabedoria e machuca as pessoas, ou se envolve em conversas que não era, ou se mete em assuntos que não era para se meter. Então, uma mulher prudente, ela é uma mulher que ela tem cuidado no falar. E quando ela abre a boca dela, é para ser bênção, é para abençoar. Eu não sei se vocês são assim. Oi, Rose, Cheiro, meu amor. Mulher saudável. Linda. Eu não sei se vocês são assim, gente, mas eu acho a coisa mais ridícula do mundo, mais feia, mais baixa do mundo, ver uma mulher usando os seus lábios, usando a sua boca para ser uma pessoa imprudente, uma pessoa que xinga. E eu quero te dizer que eu já fui uma mulher muito imprudente. Eu já fui uma mulher que, quando eu olho para Darlene atrás, eu odeio ela. De verdade, gente, eu odeio ela e quero odiar aquela Darlene que eu fui por resto da minha vida, sabe? Porque hoje eu olho para mim, Camila, bem-vinda, princesa. Eu olho para mim e vejo que, meu Deus, eu era muito desagradável, gente. Eu era muito desagradável, de verdade. Eu não sei como que eu me suportava naquela época, sabe? Então, assim, a gente precisa ser uma mulher prudente. Isso vai ser bom no teu relacionamento, vai ser bom no teu trabalho, vai ser bom se você é dona de uma empresa e tem funcionários, vai ser bom com teus filhos, sabe? A Bíblia diz, aquele no precipitado ao falar, ele esqueci a palavra, bem aqui. O precipitado no falar,
Ele é considerado, vou procurar bem, depois bem que em provérbio dá para vocês. É como se ele não tivesse sabedoria para ouvir e falar na hora certa. Então ele se precipita no falar, sabe? É imprudente, lembrei, prudente, tá? A palavra precipitado no falar é imprudente. E é realmente isso. Então a gente precisa ter cuidado com as nossas palavras. E em Esther, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela. Esther, ela foi orientada pelo seu tio quando ela chegou lá, que no início não era para ela dizer quem ela era, até porque ela era de um povo diferente, isso poderia trazer problemas para ela. E Esther aprendeu a calar, Esther aprendeu a achar o momento certo para falar na hora certa. Então nós precisamos, mulheres, ser prudentes. Sabe quando eu lembro disso. Gente, eu era uma mulher tão imprudente no falar que às vezes quando o meu marido chegava e eu começava a soltar um monte de coisa, sabe? Não tinha prudência no falar, não procurava uma forma para falar, e isso gerava muitas contendas. Sabe, isso gerava muitos problemas. Por quê? Porque eu não tinha prudência no falar, eu não procurava achar as palavras certas, porque às vezes, quando a gente vai discutir algo com alguém, ou principalmente com o cônjuge, a gente quer machucar, a gente quer ofender, né? E isso não é legal, sabe? Porque você vai continuar com aquela mesma pessoa. E não tem nada pior do que você continuar com aquela pessoa, que você saber o que feriu aquela pessoa feriu você também, sabe? Por palavras. Então a gente precisa ter o cuidado e ser bênção na vida das pessoas, sabe? A gente precisa ser mais amável, sabe? Com nós mesmos. Às vezes nós não somos prudentes com nós mesmos. Às vezes a gente diz, nossa, sou burra, né? Nossa, eu não consigo nada. Nossa, eu não sei fazer nada. Você está se amaldiçoando. Seja prudente, abençoe você, abre sua boca e abençoe. Eu sou bela, eu sou formosa, eu sou o melhor de Deus. Eu sou bênção na vida das pessoas, no meu trabalho, na minha empresa, na minha igreja, aonde quer que eu for, eu sou bênção. Então, essa é uma característica de uma mulher, uma virtude de uma mulher curada. Quando você vê uma mulher que não tem prudência no falar, uma mulher que usa palavras torpes, geralmente essa mulher, ela tem muitas coisas que precisam ser tratadas na vida dela. Terceira virtude de uma mulher curada: ser educada. Ah, gente, eu não sei vocês, mas eu admiro de paixão alguém educado. Eu admiro de paixão uma mulher educada. E o que é ser educada? É ser cordial. É usar bem as palavras, é tratar bem as pessoas. Eu não estou dizendo aqui, gente, que a gente não se ira. Não, eu não estou falando isso, tá? Eu estou falando de que a nossa vida... Delícias da Ellen. Oi, princesa linda! Bem-vinda! Eu estou dizendo que a gente precisa ter uma conduta educada com as pessoas, sabe? E eu vou contar aqui um testemunho para vocês, particular meu. A outra Darlene, há muitos anos atrás, né? Eu me lembro que quando eu me chateava com o meu marido, eu não falava com ninguém, eu não queria que ele falasse com ninguém, sabe? A gente ia para a igreja e eu não queria que ele falasse com ninguém, eu não queria que ele tratasse ninguém bem, eu não falava com ninguém, sabe? E assim, era muito chato isso, não sei nem como é que as pessoas me aguentavam naquela época, misericórdia, Jesus. É Deus, planos de Deus para minha vida. Mas assim, você ser cordial com as pessoas, você ser educado com as pessoas, você falar bem com as pessoas, sabe? Isso é bacana. A educação, gente, tem gente, um ditado que fala que a educação vem de berço, né? E de fato, mas ao longo do tempo, às vezes a gente vai perdendo isso, vai criando nossa própria cultura, nossas gírias, né? E começa a não ser educado. Ou se alguém pisa no pé da gente, a gente já fala o que não deve, já usa de palavras torpes, né? Porque a nossa paciência, o pavio é curto, né? Então a gente precisa ser educado, a educação também é elegância. Tá? Lembra que eu comecei falando que a elegância não está no exterior, mas no interior? A educação, ela é uma elegância, ela traz para uma mulher elegância, sabe? Neuto, bem-vindo. Então a gente precisa entender, quando você ver uma mulher mal educada,
essa mulher com certeza ainda precisa de muita coisa, precisa ser tratada, sabe? Teve uma vez uma pessoa falou assim para mim, Darlene, tu é muito elegante. E quando a pessoa fala isso, às vezes as pessoas acham que é por falta da beleza, sabe? Da beleza exterior. Mas na verdade não é isso, gente. E eu não nasci assim, e eu não era assim, tá? Eu desejei, eu quis aprender a ser uma mulher melhor. No meu trabalho, na minha família, na minha igreja, em todos os ambientes que eu estou inserida, eu desejei, porque não há nada melhor do que nós sermos alguém agradável, sabe? Você já teve a experiência de ficar com alguém desagradável? Ou chegar alguém, você está em um ambiente com mais amigas de repente, ou em um lugar, sei lá, numa lanchonete, um restaurante, e chegar alguém desagradável sentar com você, você já tem vontade de sair? Pois é. Nós precisamos, finíssima, obrigada, amor lindo, Rose. A gente precisa ser pessoas onde a gente possa atrair as pessoas para nós, sabe? Você ser alguém que as pessoas têm prazer de estar ao teu lado, que as pessoas têm prazer de conversar com você, que as pessoas têm prazer de estar com você, sabe, da tua presença, e quando você chegar, as pessoas ter prazer na tua presença, gente, porque não há nada mais chato do que você estar com alguém que é mal educado, sabe? Uma mulher que não tem educação, que não sabe o momento de falar, de interromper, que não usa as palavras certas, usa palavras de baixo escalão. Aí tem gente que fala assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Você sabia que os teus comportamentos, as tuas virtudes podem abrir portas ou fechar portas para você? Pois é, gente, é sim. Eu particularmente vou dizer bem aqui para vocês. Se eu tiver que contratar alguém com experiência ou alguém que tenha virtudes dessas que eu estou falando com vocês, eu contrato alguém que tenha virtudes. Darlene, por quê? Porque a experiência eu ensino aquela pessoa e ela vai adquirir experiência. Mas as virtudes, essas qualidades, a identidade que essa pessoa sabe que ela tem, é mais difícil de você ensinar porque essa pessoa ela tem que desejar ser. E isso é um processo, é um tratamento. Lembra da metamorfose que eu falei para vocês que Deus pediu que eu entrasse? Pois é um tratamento, gente. Não é da noite pro dia, não. Não é fácil uma pessoa que xinga constantemente, por exemplo, ela machucou o pé, ela deu uma topada, ela esbarrou em alguma coisa, ela xingar, de repente ela se segurar. Não. Isso aí vai entrar em controle emocional, que a gente vai entrar mais lá na frente. Então não é algo fácil, sabe? Então, eu amo uma pessoa dessa, que começa a ter essas virtudes, que começa a querer ser moldada para ser melhor. E tudo isso que eu estou falando para você, as virtudes dessa mulher, não é para você mostrar para os outros. Não, é para você se sentir bem, é para você olhar para dentro de você e você dizer, poxa, eu estou me tornando cada dia melhor. Eu sempre falo para o meu esposo que todos os dias quando eu acordo, primeiro eu dou bom dia para o Espírito lindo, né? Que é meu amigo, o Espírito Santo. Mas logo depois eu disse, Senhor, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Porque se ontem eu machuquei alguém, se ontem eu não fui bênção na vida de alguém, se ontem eu usei de palavras torpes que não era para usar, se ontem eu alimentei pensamentos que não condiz com quem eu sou, hoje eu não quero fazer nada disso. E isso, gente, é a gente realmente desejar e fazer, sabe? Se policiar. Então não é algo fácil, tá? Eu não estou falando para você de algo fácil, mas estou falando para você de algo que é possível. Lá em Esther 5, no capítulo 5, no versículo 4, se você puder, você olha assim para você ver como é que é uma mulher educada. E disse Esther, se parecer bem ao rei. Olha como Esther usou as palavras, gente. Venha o rei hoje com Ramã ao banquete que lhe tenho preparado. Deixa eu te falar como seria uma mulher que não é educada. Ela poderia entrar e dizer assim, ei, rei, eu vou fazer um banquete. Estou te convidando, vai lá, passa lá, dá uma passada. Não é? Mas se o rei, como ela falou, se parecer bem ao rei, venha o rei com o seu amigo ao banquete que eu tenho preparado. Gente, as palavras,
quando bem colocadas, ela tem o poder de abrir portas e fechar portas, sabe? Às vezes, você pode, talvez, eu não sei se você já, mas conhecer pessoas que passaram por uma entrevista de emprego, de repente não ficaram pelo seu comportamento, pela falta de educação, sabe? E perdeu uma oportunidade, ou às vezes você pode estar diante de pessoas que você precisa fechar um negócio, ou ter uma oportunidade de um encontro, de uma parceria, e você não se colocar bem, você pode fechar essa porta. Olha como é importante a gente ser educada, usar as palavras, sabe? Ser bênção na vida das pessoas. Então, uma mulher educada, ela é uma mulher curada, uma mulher que sabe quem ela é, sabe que ela precisa mudar, buscar essa busca constantemente. Tá? Eu não estou falando aqui de perfeição, gente. Nós não somos perfeitas e nós não vamos chegar à perfeição. Nós buscamos isso no Senhor, tá certo? Outra virtude, simplicidade. E eu não estou falando aqui a nível de ser rica ou ser pobre, eu não estou falando disso, eu estou falando de uma pessoa simples. A simplicidade, ela vem ser alguém amável, alguém mansa, alguém acolhedora. Então, quando você ver uma mulher com essa virtude, de uma mulher simples, e eu vou contar um testemunho para vocês, eu tenho uma amiga, e quando eu conheci ela, ela já era oficial de justiça na época, né? E ela sempre teve uma condição do bom e do melhor que o Senhor tem proporcionado para ela, proporcionou para ela, né? Mas ela era uma pessoa tão mansa, sabe, gente? Ela tinha uma mansão ali, eu digo uma mansão porque para mim era, né? Na Chácara Brasil. Mas era uma pessoa muito simples, uma pessoa, não estou dizendo de simples, gente, que ela não se arrumava, que ela não se... Não, a simplicidade, ela está relacionada a atitudes de ser amável, ser alguém mansa, branda, ser alguém acolhedora, alguém que cuida. Isso é simplicidade, não tem nada a ver com a sua condição financeira, a sua condição social, tá? Então, simplicidade é isso, é você ser alguém amável, alguém agradável. E Esther, ela tinha essa simplicidade, tá? Então, a gente vai ver lá no capítulo 2, no versículo 15b. Gente, se não estiver dando para vocês anotarem, para vocês olharem, anota e depois vão lá para vocês verem, tá? E se você ainda não fez o bem hoje, já pega esse link, já manda para uma mulher para que ela seja virtuosa em todas as áreas da vida dela. Esther, capítulo 2, versículo 15b, diz assim, a parte B, tá? E alcançava... Peraí, gente. Bem aqui, certo. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Esther era alguém amável. Esther era alguém mansa, branda. Alguém que acolhia, sabe? Esther era alguém que as pessoas olhavam e já os olhos brilhavam para ela. E ser simples, isso vai fazer com que você e eu, a gente possa agir nas diversas áreas da nossa vida, sabe? E trazer paz, sabe? Eu sempre digo que uma pessoa que tem simplicidade, ela traz paz. E hoje eu digo, eu faço tudo para não brigar, para não ter atrito com ninguém, porque eu era uma mulher que, gente, como diz o ditado, rodava a baiana. Meu marido falava uma palavra, eu falava 2, 3 mais alto do que ele, tá? Eu era esse tipo de mulher. E graças a Deus o Senhor tem aí me poldado, né? E eu tô no meu processo, gente, porque a gente não termina o processo da gente, tá? Esse processo da metamorfose, você vai aí por um bom tempo. Então, quando a gente é amável, a gente atrai paz pra gente, sabe? Você sabe que é você... Eu falo muito isso, uma pessoa amável, uma pessoa branda, quando você vai falar com as pessoas que de repente você quer tirar satisfação de alguma coisa a despeito, ou com os seus filhos. Geralmente com os filhos a gente não tem sabedoria, né? E a gente não é amável, a gente não é mansa e a gente já quer falar, disciplinar de qualquer forma. Então a gente precisa entender que a simplicidade ela está nisso, sabe? E isso atrai as pessoas, isso faz com que as pessoas queiram estar do nosso lado, isso faz com que portas se abrem para nós, sabe? É muito importante. Mas Kelly Mendes, bem-vindas, preciosas, muito bem-vindas.
Então, quando você olhar uma mulher que tem essa característica de formosa, que é saber qual é a sua identidade, saber que sua beleza está dentro e que pode fluir para fora, uma mulher prudente, que tem cuidado no falar, que não fala besteiras, sabe? Uma mulher que é educada, uma mulher que é simples, que tem a simplicidade como um colar, você vai ver que essa mulher ela é uma mulher curada, uma mulher que está buscando aí ter uma virtude de alguém que possa se agradar, sabe? O quinto é controle emocional. Ah, gente, o que é isso? Né? O que é controle emocional? A palavra de Deus fala que aquele que não controla o seu espírito, aquele que não tem domínio sobre o seu espírito, ele é como uma cidade sem muros, sem proteção, sabe? Então, controle emocional, e isso eu quero falar para vocês que eu não tinha. Gente, eu nem sabia o que era controle emocional. Primeiro, que eu era uma mulher muito irritada, né? O meu perfil, ele é dominante, né? Sanguíneo, né? Então eu já era uma mulher muito irritada, como eu falei para vocês, meu marido falava uma palavra, eu já falava mais alto do que ele. Ah, porque em mim você não manda. Não, porque na minha casa quem manda sou eu, sabe? Então eu não tinha o controle das minhas emoções. Então assim, eu não conseguia perdoar alguém que me machucasse, ou alguém que eu sabia que falava mal de mim, eu queria saber o porquê, sabe? Isso é falta de controle emocional. Quando nós não controlamos a nossa mente, não dominamos as nossas emoções, nós seremos controladas por elas. Você sabia disso? E isso é primordial em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Vocês sabem que nós somos formadas de 3, né? Corpo, alma e espírito. A nossa alma é as nossas emoções. É dela que nós temos a nossa emoção, prazer, alegria, tristeza, irritabilidade, é dela que provém tudo isso. E é necessário que a gente controle ela. Você sabia disso? Quantas vezes vocês já ouviram que alguém, porque fechou outra pessoa no trânsito, morreu? Porque o outro lá nem conversou, nem perguntou, já sacou a arma e já atirou. O que é isso, gente? É uma pessoa sem controle emocional, uma pessoa totalmente disfuncional. E isso é muito perigoso, quanto isso é muito importante para a nossa vida, sabe? Para a gente tomar atitudes, nós precisamos ter controle emocional. Para a gente ter ações, nós precisamos ter controle emocional. Para a gente lidar com os nossos filhos, educar os nossos filhos dentro de casa, que às vezes os filhos tiram a paciência da gente. Eu não sei vocês, mas quando as minhas eram pequenas era assim, gente. Eu tenho 2. Tá? Então, o menino tá fazendo isso, o menino tá fazendo... Se você não tem controle emocional, como diz aí o ditado, né? Você desce o pau no menino, não é verdade? Então, a gente precisa ter controle emocional. A gente precisa ter controle emocional quando a gente ouve determinada coisa para averiguar se aquilo de fato é procedente ou não, se é verdade ou não, e não ir agindo de qualquer forma, porque quando a gente age de qualquer forma, a gente precisa ter consciência e entender que nós vamos ter consequência daquilo. Toda ação, ela tem uma reação, tem uma consequência, não é isso? Então, a gente precisa ter controle emocional sobre a nossa vida, sabe? A gente precisa saber controlar as nossas emoções e não fazer aquilo que elas querem, mas fazer aquilo que a gente acha que é certo, ou seja, pela razão, tá bom? Então, uma mulher de virtudes, ela tem controle emocional. E eu vou mostrar para você essa virtude em Esther, no capítulo 4, versículo 7. Diz assim, deixa eu achar bem aqui pra vocês, gente. Deixa eu achar aqui pra vocês. Não, peraí. Deixa eu achar. Bem aqui. Ah, bem aqui, olha. Esther criara Radassa, que era Mardoqueu, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Era jovem, bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara por sua filha. Então, Esther era uma menina órfã, tá? Então, Esther tinha tudo para ter uma vida desregulada, uma vida disfuncional, se maldizer e tudo. Mas o que Esther fez?
Esther foi educada e ela obedeceu e ela seguiu as ordens do tio como tio e ela se tornou essa mulher maravilhosa. Outro que eu quero falar para vocês também a despeito do controle emocional foi quando Esther ela foi condicionada para que o povo dela ia morrer, né? Que ela era no povo judeu saiu um decreto de um inimigo deles que era para matar todos eles e exterminar, né? E quando ela soube dessa notícia, Mardoqueu, que era o tio dela, contou, olha, saiu um decreto que vai matar todo o nosso povo e tudo. E Esther, a Bíblia diz lá, no capítulo 3, versículo 7, diz, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, ou seja, o decreto que tinha saído para matar todo o povo de Esther. Nesse momento, Esther teve total controle emocional. Esther, ela não saiu dizendo, ai meu Deus, nós vamos morrer, ai meu Deus, o que vai acontecer, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço. Não, a Bíblia não fala isso. A Esther, ela teve controle emocional, a gente vai ver isso na próxima virtude, sabe? Então ela não se desesperou, ela não acusou ninguém, ela não saiu culpando ninguém, se antes buscar procedência de saber até que ponto aquilo era verdade. E a gente vai ver que Mardoqueu, ele entrega as cópias do veredito, né, do decreto ali, né? E ela foi investigar aquilo e ela foi depois o próximo passo, né, que a gente vai ver. Então, controle emocional diante de uma situação, diante de uma decisão que você precisa tomar, isso é muito importante, gente, em todas as áreas, seja a área familiar, ministerial, social, seja a área do seu trabalho, seja da sua empresa. Controle emocional é tudo, não tem nada mais ruim do que a gente não ter o controle emocional. Por exemplo, para quem é empresário, de repente você sabe que você teve um problema na empresa, você nem sabe direito quem é um funcionário e você já chega lá detonando todos os funcionários, sabe? E você nem procurou saber a procedência, porque de repente você soube da notícia que tinha, o caixa não tinha dado o que você gostaria, ou que tinha sumido o dinheiro, seja lá o que for, e você já chega lá e detonando todos os funcionários. Isso é uma pessoa disfuncional, uma pessoa que não tem controle emocional. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, muito fácil, de uma mulher que não tem controle emocional. No Dia Internacional da Mulher, meu marido levou eu e minhas filhas, as 3 mulheres dele, para ir em uma lanchonete muito bacana que tem aqui nas proximidades, né? Um ambiente muito agradável, muito limpo, o atendimento impecável, perfeito, o ambiente é excelente, né? Comida muito boa. E de repente o atendente que estava me atendendo e atendeu outras mesas também, ele foi até a cozinha e foi falar do atraso que estava tendo em relação a outra mesa, a um outro pedido. E a cozinheira lá, ou a chefe da cozinha, não sei exatamente qual era o papel dela, mas ela era lá da cozinha, ela começou a gritar com ele. E isso chamou a atenção de todos que estavam ali no ambiente. Ela começou a falar muito alto e quando ela olhou que as pessoas estavam olhando, ela se alterou mais ainda, querendo mostrar autoridade, certo? Sobre aquele menino, aquele subordinado, que era o atendente das mesas. Mas se ela quis mostrar autoridade, na verdade ela mostrou totalmente falta de controle emocional. Ela me mostrou uma pessoa disfuncional, porque a autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. Tá? Eu sempre digo que quando você conquista a autoridade de um funcionário, ele vai trabalhar para você de bom grado, sabe? Ele não vai trabalhar como um fardo para você. Ele vai trabalhar de bom grado. Por quê? Porque aquela autoridade ela foi conquistada, ela não foi imposta, sabe? Então, aquilo foi uma situação muito horrível, ao meu ver. Tá? Porque a gente não faz isso com ninguém, principalmente com o funcionário no ambiente que estava. Então, aquela mulher, aquela moça, ela só mostrou falta de controle emocional, uma pessoa totalmente disfuncional. Então, aí, eu ou outras pessoas podem não querer voltar nunca mais naquele lugar, tá? Porque a gente avalia que aquela profissional, ela não tem um controle emocional diante de uma pressão, diante de um problema para resolver, e muito menos é alguém que trabalha ali direcionando a equipe dela caso aconteça alguma coisa que saia dos padrões. Então, o controle emocional é muito importante na nossa vida, dentro do nosso casamento, dentro do nosso convívio social com os nossos amigos. Certo? Sabedoria, virtude de uma mulher curada. É uma mulher sábia, gente. A sabedoria é a gente ser direcionada pelo Espírito Santo, sabe? A gente ser totalmente
dependente dele. E eu quero te falar que a sabedoria, se você não sabe, é diferente da inteligência. Tá? A inteligência a gente busca nos estudos, na faculdade, nos livros, com outras pessoas, sabe? Mas a sabedoria só Deus dá. A palavra de Deus diz em Provérbios que só Ele dá a sabedoria. E Ele é algo tão valioso, gente, tão valioso, que vale mais do que prata e ouro, diz a palavra de Deus. Então Ele diz, busca a sabedoria, que vale mais do que prata e ouro. E aquele que busca a sabedoria tem riquezas, diz a palavra. Você sabia disso? Ser uma mulher sábia. Esther foi uma mulher sábia, e eu vou te mostrar isso no capítulo 4, versículo 16. Depois que ela soube desse decreto que ia matar todo o povo dela, olha o que Esther fez. Ela não se desesperou, ela manteve ali o controle emocional, foi ver até que ponto aquilo era verdade, pegou as cópias do decreto, e o que ela fez? Ela teve uma atitude de sabedoria. Ela mandou dizer assim para o tio dela, e dizer assim, olha, vai, ajunta a todos os judeus, que era o povo dela que estava condenado à morte, se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Esther entendeu que mesmo diante daquela situação, que ela não deveria se desesperar, ela precisaria ser direcionada por Deus. Então Esther, ela foi naquele que já conhecia o futuro dela. Ela foi naquele que já sabia como a situação ia se desenrolar ao longo do tempo. Porque ali, gente, a gente estava falando de vida ou morte. A gente estava falando da vida dela, do povo dela, que já tinha sido decretado para a morte. Eles não tinham outra escolha. Então Esther, ela foi exatamente em Deus, e ela foi comunicar a Deus e perguntar para Deus para depois ela agir, que a gente vai ver lá depois. Então nós mulheres, nós precisamos ser sábias, gente, tá? Sábia diante de circunstâncias dentro do nosso casamento. E eu vou dizer para vocês que antes, quando o meu casamento era muito problemático mesmo, e eu pensei em desistir várias vezes, e quando eu entendi que muitas das coisas que aconteciam era falta de sabedoria minha, como eu falei para vocês, a mulher que eu era, eu comecei a entender que eu precisava de fato mudar, sabe? Eu precisava de fato ser uma mulher sábia e trazer para dentro do meu lar a paz, que meu lar fosse um pedacinho do céu, sabe? Um lugar onde minhas filhas tinham prazer de estar, meu marido tinha prazer de estar. Foi fácil? Não, gente. Tá? Eu não estou falando aqui de facilidades, eu estou falando aqui de busca de mudança, sabe? De você tornar o teu ambiente agradável. E quando eu busquei essa sabedoria em Deus e comecei a mudar muitas coisas dentro de mim, as coisas foram mudando, as coisas foram melhorando. E através da minha mudança, o meu marido foi mudando, o meu marido foi se deixando ser também moldado por Deus, as nossas filhas foi mudando. Então eu quero te dizer que a sabedoria, ela é muito importante. A gente ser direcionada por Deus, sabe? Porque às vezes a gente toma decisões sem comunicar a Deus e a gente vai dar errado lá na frente. Então Deus, ele já conhece o meu e o teu futuro. Ele já sabe o que vai acontecer hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 3 anos. Então por que não consultar Ele para não fazer o que é errado? Para fazer o que é certo? Não é melhor a gente aprender fazendo certo que aprender fazendo errado, gente? Caindo, quebrando a cara, né? Que aí quando a gente cai, a gente retrocede. Então eu quero te dizer que ser sábia é uma virtude, sabe? Uma virtude de que você pode mudar o ambiente, mudar as circunstâncias diante de ti, sabe? Eu sempre digo que uma mulher sábia, ela tem uma palavra branda, sabe? A palavra de Deus diz que a palavra branda, ela desvia o furor, sabe? A mulher sábia é alguém que ela não gosta de contenda, ela procura paz, ela procura fazer com que determinadas situações terminem da melhor forma possível e não da pior forma possível, sabe? A palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, tá? Então a mulher, Deus colocou para nós exatamente isso. Olha que lindo, Deus não disse para o homem sábio edifica a casa, porque nós somos base, gente, de um relacionamento, tá? Então, nós temos que ter sabedoria para que o nosso relacionamento, eu não estou falando aqui que o homem não tem, tá? Estou falando aqui de nós, o homem também tem, mas esse é um assunto para homens, tá? Estou falando de nós.
Nós precisamos ter sabedoria para tomar decisões e saber como agir, tá? Tomar decisões certas. Eu sempre digo que as nossas escolhas hoje definem o nosso futuro. Hoje nós estamos vivendo e colhendo as escolhas que nós fizemos lá no passado, tá? Então, assim, começamos a ter sabedoria para plantar novas sementes, certo? Para que a gente comece a ter uma colheita diferente, se a gente não está gostando da colheita que a gente está tendo. Começa a ter uma colheita diferente. Se eu sou arrogante, se eu sou irritada, se eu sou uma pessoa mal educada, eu quero começar a tratar isso em mim, porque eu quero que as pessoas cheguem para mim e falem, fulano, você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa amável, sabe? Quando eu chego, as pessoas não saem do ambiente, ou alguém se aconselhe, não, busca fulano de tal, porque ela é uma pessoa que ela tem sabedoria no falar, é uma pessoa prudente. Então é esse tipo de pessoa, de mulher que eu quero ser, e é esse tipo de pessoa que Deus quer que eu e vocês sejam, para que a gente tenha o extraordinário de Deus na nossa vida, certo? Outra característica, ousadia. Uma mulher curada, ela é ousada. Uma mulher curada, ela é ousada. E eu vou te mostrar isso em Esther. Eu sempre fui dominante, né? É o meu perfil comportamental, eu sou dominante. E automaticamente, por ser dominante, você já tem uma certa ousadia. Mas Deus queria me dar uma ousadia diferente. Esses dias eu recebi do Senhor, Ele repousando sobre mim, através da minha pastora, o espírito de ousadia. Né? Nós precisamos ser ousadas, né? Nós somos princesas, somos mansas, somos brandas, mas somos ousadas. E o que isso quer dizer, Dalene? Alguém que tem atitude, alguém que age, alguém que persiste, alguém que não fica se vitimizando diante das circunstâncias. Ah, porque nada acontece comigo. Ah, porque eu sou assim. Ah, porque eu nasci numa família pobre. Ah, porque meu ministério é assim. Ah, porque no meu trabalho é assim. Sabe? Ousadia. Eu sempre digo, gente, que eu aprendi isso. Adulto faz o que precisa ser feito. Criança faz o que quer. Geralmente é birra, né? Para querer ter as coisas. Adulto não. Adulto vai lá e precisa fazer. Ele faz aquilo que precisa ser feito. E nem toda vez é aquilo que a gente gosta, tá? Eu vou dizer para vocês aqui um clássico. Eu não gosto de acordar de manhã cedo. Mas quando eu tenho que acordar de manhã cedo, eu acordo de manhã cedo. Porque eu não tenho que fazer só o que eu quero. Eu faço o que precisa ser feito para aquilo que é necessário para mim naquele momento ou para a atitude que eu tenho que tomar. E Esther foi uma mulher ousada. Olha lá comigo, capítulo 5 de Esther. O versículo 1 diz assim, gente, essa palavra arrasa comigo. Sucedeu, pois, e isso depois de que ela soube, tá? De que ela ia ser morta com o povo dela e ela foi buscar o Senhor, o que ela deveria fazer, como ela deveria agir, Esther fez exatamente isso. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta real. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha em sua mão. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus quer que eu e você seja alguém ousada, sabe? Que eu e você tenha a atitude de transformar o ambiente, o trabalho, o relacionamento. Se você não está gostando do teu relacionamento, seja uma mulher sábia. Vá buscar em Deus o que você deve fazer e age. Se você não está gostando do teu trabalho, seja uma mulher sábia. Vá buscar em Deus o que você tem que fazer e faça, se Ele te falar. Se você não está gostando do seio de amigos que você está tendo, vá buscar em Deus e faça a diferença, gente. Ousadia, ser intrépido, sabe? É você entender que você precisa fazer a sua parte, sabe? Eu digo que cai do céu a chuva, tá? Então, se eu preciso de uma mudança, eu vou lá e faço. Gente,
a gente se moldar não é algo fácil, sabe? Quantas vezes eu chorei porque eu precisava mudar e às vezes eu caía assim, sabe? Constante no mesmo erro. Eu dizia, meu Deus, eu preciso alcançar isso, esse controle emocional. E às vezes me dava um desânimo de não querer continuar. Eu só dizia, você precisa continuar. E eu pedia, Senhor, me unge com um espírito de ousadia, com intrepidez. A palavra de Deus diz que Deus nos deu um espírito de ousadia, não de covardia. Então nós precisamos ter, mulheres, esse espírito ousado e fazer aquilo que precisa fazer. Agir da forma correta, sabe? Persistir, não desistir, sabe? Persistir. Só desista se Deus disser para você que não é aquilo para você. Porque às vezes a gente persiste em algo que não é o que Deus tem para nós, não é o nosso propósito e a gente quer ali porque quer persistir e fica quebrando ali a cabeça, tá? E não flui, por quê? Porque não é o propósito de Deus para minha vida e para tua vida. Mas se é o teu propósito, é aquilo que Deus tem para você, é a mudança que você precisa, que você tem consciência de que é necessário fazer, então faça, querida. Faça, porque você tem um espírito de ousadia e não de covardia, você é uma mulher ousada. Você tem um espírito dentro de você. Então coloque isso para fora e faça o que precisa fazer para que você viva o extraordinário. Outra característica, uma virtude, humildade. Ah, gente, o que é isso? O que é humildade? É raro, né? A gente achar. E às vezes a pessoa se confunde humildade com pobreza, né? Porque a pessoa usa só chinela havaiana, acha que a pessoa ali é humilde. Eu costumo dizer que para que você seja humilde, você precisa ter o que oferecer. Porque é muito fácil ser humilde e pobre, você não tem nada para oferecer para ninguém. Mas fica aí cheio de riqueza. E aí eu vou ver se você é humilde ou não, né? Mas a humildade, essa humildade que eu quero falar para vocês, ela tá mais condicionada a alguém que é disposta a aprender e a compartilhar. O meu mentor, ele tem um jargão muito interessante que eu acho muito lindo quando ele diz crescer e contribuir. Quanto mais eu cresço, mais eu preciso contribuir, sabe? Quanto mais eu aprendo, mais eu preciso aprender, sabe? Então a humildade é alguém que ela está disposta, uma mulher disposta a aprender e com todo mundo, sabe? Todo mundo tem algo, gente, para dar, todo mundo tem algo para ensinar, todo mundo tem algo para oferecer. Tem gente que acha que a gente só pode dar só dinheiro, não. Você tem tempo que você pode doar, que hoje para mim a moeda mais valiosa é o tempo, tá? Isso aí é um assunto para uma outra live, que às vezes a gente desperdiça o nosso tempo com algo que não edifica a nossa vida, muito menos edifica a vida de alguém. Então, você tem o seu tempo precioso que você pode compartilhar com alguém, ensinar para alguém. Você tem aí sabedoria para você conversar com alguém, aconselhar alguém. Você tem seu dinheiro que você pode abençoar alguém do jeito que você quiser, sabe? Você tem um abraço, que eu digo, quem me acompanha aqui sabe que eu falo abraço cura, abraço restaura, abraço quebra cadeias, sabe? Quebra arrogância, sabe? Quebra orgulho. Então a gente tem muito o que oferecer, sabe? E às vezes é porque a gente julga, acha que nós somos melhores do que alguém e não temos nada para oferecer. Ou não temos nada para aprender, sabe? Nós somos cheios de talentos. O Senhor colocou em nós talentos, mulheres. E nós precisamos usar esses talentos, sabe? Nós precisamos ser humildes para entender que a gente não sabe tudo. Deixa eu falar para você uma coisa. Você nasceu aprendendo a andar? Você nasceu aprendendo a falar? Não, você aprendeu com alguém. O seu pai e a sua mãe foi lá, segurou você na mãozinha e foi te ensinando a dar os primeiros passos. E começou a te ensinar papai, mamãe, e você começou a aprender. Eu amo abraçar. Eu também, Gel, eu amo abraçar. O abraço cura, abraço verdadeiro, abraço genuíno. Eu sempre digo que eu amo abraçar. Minha pastora tem um abraço muito lindo, sabe? Um abraço muito verdadeiro, a pastora Francília. E eu amo ser abraçada por aquela mulher. E eu amo abraçar. Por quê? Porque é o abraço que Jesus nos dá. E o abraço que Jesus nos dá, a gente precisa compartilhar, não é verdade? Então a gente tem muito que doar, a gente tem muito que compartilhar e a gente tem muito que aprender. Mas quando a gente não tem essa humildade de entender que a gente precisa aprender, a gente aprende com o nosso marido, com os nossos filhos, aprende com o zelador, aprende com qualquer pessoa, gente. Eu digo que eu aprendo até com um ladrão, eu aprendo, sabe? Porque todo mundo tem algo para ensinar, sabe? E nós temos também para compartilhar. Então a gente precisa apenas ser sábia.
para aprender aquilo que vai edificar a nossa vida, sabe? Para peneirar, sabe? Aquilo que vai edificar e aquilo que não vai edificar. O fato de uma pessoa não ser aquela pessoa do perfil que eu quero, não quer dizer que aquela pessoa não tem algo para me ensinar. Eu só preciso aprender a peneirar e saber aquilo que me edifica eu retenho e aquilo que não me edifica eu lanço fora. Certo? Então você tem muito o que ensinar. Às vezes eu fico olhando, tem mulheres que têm talentos e dons e desmerecem isso, faz bolo tão bem feito, tem mulheres que ensinam tão bem, sabe? E eu tenho uma pessoa aqui conosco, que é a Ela, que é maravilhosa, é uma mulher que eu nunca vi alguém que cuida das coisas muito bem, faz seu trabalho com muita excelência, sabe? Às vezes você prega muito bem, você louva muito bem, você administra muito bem, sabe? Você é uma funcionária que cuida muito bem, sabe? Que faz seu serviço com excelência. Ensine isso, compartilhe isso com outras pessoas, sabe? Seja um agente do bem na vida das pessoas. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não sei fazer o bem para ninguém, eu não consigo, porque acha que tem que ser uma grande ação. Não, gente, são pequenas coisas, é na simplicidade das pequenas coisas que nós ajudamos a construir pessoas melhores, sabe? É o teu bom dia, é o teu boa tarde, é o teu abraço, sabe? É você dizer, olha, não é dessa forma, mas eu posso te ensinar se você desejar. Olha, não é desse jeito, mas eu posso fazer para você. Olha, eu posso fazer isso por você, sabe? Então, a gente ter humildade agrada a Deus, sabe? A humildade, ela abre portas, mas quando a gente não é humilde, a gente é orgulhosos, né? E eu quero te dizer que eu já fui uma mulher muito orgulhosa. Estou falando de humildade para vocês, mas vocês estão diante de uma mulher que era muito, muito, gente, muito orgulhosa, sabe? Só Deus para ter misericórdia da minha vida e um dia eu conto para vocês direitinho. Mas eu era uma mulher muito orgulhosa, muito prepotente, muito arrogante, sabe? E hoje eu olho para aquela mulher e eu tenho ódio dela. Tenho ódio dela, porque hoje eu gosto da mulher que eu sou e eu sei que eu ainda preciso melhorar muito, eu preciso muito aprender com um espírito lindo, porque, sabe, todo dia eu quero ser alguém melhor para mim, eu quero ser alguém melhor para o meu pai, eu quero ser alguém melhor para minha família, para as pessoas que me cercam. Eu preciso, gente, eu preciso ser alguém melhor para mim mesma, sabe? Para me olhar para dentro de mim e amar essa pessoa que eu amo. Hoje eu me amo e para mim não tem mulher mais espetacular do que eu, sabe? Quando a palavra de Deus diz assim, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes eu vejo pessoas amando o próximo, mais o próximo do que a si mesmo. E isso para mim não é verdade. Porque não tem como eu amar o próximo se eu não me amar. Você concorda com isso? Não tem como eu dar para alguém aquilo que eu não tenho, gente. Como é que eu vou dar um curso de costura se eu não sei? Como é que eu vou ensinar alguém a costurar se eu não sei costurar? E olha que eu gostaria de aprender, porque já economizaria muita coisa para mim. Mas enfim, não tem como eu amar alguém e dizer eu amo fulano. Eu não consigo nem amar meu marido se eu não me amo. Tá? Então a palavra de Deus, por isso que Deus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo, como tu te amas. Então se eu amo o meu próximo do jeito que eu me amo, eu não odeio o meu próximo, eu não desejo mal para o meu próximo, eu não quero que ele se ferre, sabe? Eu não quero que minha colega seja demitida, porque eu me amo, não é isso que eu queria para mim. Então eu não vou querer para o meu próximo, sabe? Então a gente precisa ter essa consciência de que humildade é exatamente isso, assim, a gente está disposto a aprender e a ensinar, e quando a gente não é humilde, a gente é orgulhoso, e o orgulho precede a queda. Todo orgulhoso você vai ver que ele cai, tá? Todo orgulhoso é alguém que ele usa de má fé, alguém injusto, sabe? A palavra de Deus diz que Deus odeia a balança injusta. Então, todo orgulhoso ele é assim, mas Deus quer que eu e você seja uma mulher humilde, pessoas humildes, pessoas que estejam ali dispostas a aprender, que não se ache melhor do que ninguém, não se ache... não confia no seu próprio entendimento, diz a palavra de Deus, sabe? Então, a gente precisa aprender. Última, gente, vitoriosa. Ah, gente, não tem como você ser uma mulher virtuosa, prudente, sábia, educada, simples, ter controle emocional, ter sabedoria, ousadia, humildade e não ser uma mulher vitoriosa. Não tem como. E eu quero te falar isso. O que é ser uma mulher vitoriosa? É você confiar em Deus todas as coisas e acreditar que você nasceu para viver o extraordinário de Deus. E o que é o extraordinário de Deus? Eu é que te pergunto.
pergunto, o que para você é o extraordinário de Deus na tua vida? Para mim, é em todas as áreas da minha vida, sabe? É eu ser completa, eu saber que eu sou, eu estar vivendo o meu propósito, eu estar cercada de pessoas que eu amo e que me ama, e eu realizar os sonhos do Pai na minha vida. Isso para mim é viver extraordinário, sabe? Isso para mim é o que me faz feliz, sabe? Então, eu nasci para viver isso, não só eu, você nasceu para viver isso. E olha que uma mulher vitoriosa não tem como ela guerrear e não ter a vitória. E eu quero te mostrar que Esther, ela foi uma mulher vitoriosa. Lá no capítulo 8, no versículo 1, depois de tudo que Esther passou, olha o que a palavra de Deus diz. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Ramã, que era o inimigo deles, que decretou a morte deles, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, que era o tio de Esther, Mardoqueu, porque Esther tinha declarado quem ela era. Só, gente, nesse momento que Esther contou quem ela era, o povo que ela era, e Deus deu vitória para Esther, e o rei entregou nas mãos de Esther tudo aquilo que era do inimigo dela, que tentou matar, destruir ela e o povo dela. Então não tem como você ser alguém direcionada por Deus, uma mulher curada, restaurada. Eu não estou falando que a gente não terá problemas, não, gente, a gente vai ter problemas sempre para resolver, sabe? Situações complicadas para que a gente resolva, e isso vai aperfeiçoando a nossa fé, isso vai melhorando a gente cada dia mais. Mas eu estou falando que não tem como a gente ser uma mulher curada, uma mulher que busca ser alguém melhor, uma mulher que proporciona coisas boas aonde ela estiver, e não ser uma mulher vitoriosa e viver em derrota, sabe? Não. Nós fomos chamadas para viver o extraordinário de Deus. E eu quero te dizer, deixa de ser largata. Entra no teu processo, se você ainda não está entrando no processo da metamorfose, e seja uma borboleta. Bota essas asas para voar e você vai ver aonde Deus vai te levar. Você vai ver que o que Deus tem para ti é algo extraordinário. A palavra de Deus diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem a mente humana consegue imaginar aquilo que Ele tem para mim e para você, aquilo que o nosso Pai, aquele que nos ama, tem para nós, sabe? Mas é necessário que eu e você, a gente se disponha a entrar no nosso processo de metamorfose, que é essa mudança que Deus tem. Você concorda comigo que a gente, quanto mãe, a gente não entrega um presente valioso para uma criança? Você concorda comigo? Você daria R$100 para uma criança de 5 anos? Óbvio que não, gente. Por quê? Porque você vai ver que aquela criança ela não tem maturidade para usar aquele dinheiro da forma correta e vai desperdiçar aquele dinheiro. Da mesma forma, nosso Pai. Sabe, quando Deus te der as tuas asas e você voar, é porque você já vai estar com uma maturidade para usufruir daquilo que Ele tem para você. E se você ainda não recebeu, é porque você precisa... Ai, meu narizinho, então, gente. Você precisa... Só um minutinho que eu vou espiar. Ai... Vocês têm rinite? Ai, desculpa. Eu tenho. E você precisa entender que esse processo de metamorfose é onde o Senhor vai restaurando e vai curando as mazelas que a gente tem dentro de nós. Quando a gente vem da nossa infância, às vezes a gente traz muita mazela, sabe? Falta de amor da nossa família, dos nossos pais, favoritismo dos nossos pais, porque talvez um pai gostava mais de um filho do que do outro, e a gente vai trazendo essa raiz dentro da gente. Violência, que foi violentado, sabe? Você traz aquela raiz dentro do relacionamento porque você queria que seu marido fosse alguém mais amável, que te admirava, e talvez ele não te admire. Você se vitimizar, achar que você não consegue nada porque você não é bonita aos padrões da beleza de hoje, sabe? Você não ser a funcionária nota 10 e o teu patrão não te enxerga, o teu patrão não te olha, não valoriza o teu trabalho, o teu pastor não te vê. Deixa eu te falar uma coisa, minha linda. Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Você tem tudo o que você precisa para ser alguém que Deus quer que você seja. Não, de jeito algum, não se vitimize. Se você não alcançou aquilo que você quer, seja ousada. Trace metas, se é no ministério, se é no trabalho, se é ser empresária, seja lá o que for que você quer, você é capaz de alcançar.
Você é capaz de tudo aquilo que a mente, ela desejar, ela pode alcançar. Sabe, a palavra de Deus diz que não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, hoje eu sou uma mulher que eu não me imaginava ser há muitos anos atrás. Eu nunca imaginei um dia estar aqui com vocês, conversando com vocês, sabe? Porque eu não tinha nem capacidade para isso. E como é que eu poderia falar de humildade se eu era uma pessoa altamente orgulhosa? Não tinha como eu fazer isso, sabe? Porque eu não tinha isso para dar. Então hoje eu olho para mim e vejo sei lá, aquilo que Deus tem para minha vida e me moldando. E não foi fácil, gente, porque quando a gente está na metamorfose, imagine que um casulo, ele é algo fechado, sabe? Sufocante. E ali dentro do casulo você tem que estar apertado, sufocado, falta de ar. Mas é ali dentro que as tuas asas elas começam a ser geradas. E ali dentro, quando você sair, não é mais para cair no chão e rastejar e comer pó todos os dias da tua vida. Quando você sair dali é para ser admirada, é para ser amada, sabe? Porque o Pai te ama e você precisa entender isso. Então você precisa deixar de ser largata e ser borboleta. Eu tenho certeza, minha linda, eu tenho certeza que se você tão somente se permitir ser alguém diferente, alguém com virtudes de uma mulher curada, com certeza Deus vai restaurar na tua vida tudo aquilo que você perdeu, ou que você foi condicionada a abrir mão dos teus sonhos, abrir mão da tua empresa, do teu ministério, da tua família, da restauração do teu casamento, sabe, dos teus amigos. Nós precisamos ter uma vida de equilíbrio, sabe, gente? E a vida de equilíbrio é a gente governar a nossa vida. Deus nos fez para governar a nossa vida, tá lá em Gênesis. Deus nos fez para governar a nossa vida. O que acontece é que ao longo do tempo a gente dá o governo da nossa vida para qualquer pessoa que aparece na nossa vida, sabe? Mas não é isso que Deus quer para mim e para você. Então eu quero te dizer que se você é uma mulher curada, você vai buscar essas virtudes, tá? Se você vai começar a buscar em Deus essas virtudes. E quando você olhar qualquer mulher com essas virtudes, você vai identificar e dizer, essa mulher é curada. Não é que ela é perfeita, mas que ela está buscando isso todo dia e ela já consegue alcançar novos voos, ela já consegue ter virtudes que trazem o belo, a beleza para ela. E isso reflete exteriormente. Tá? Eu quero te agradecer, meu amor, minha linda. Muito obrigada, preciosa. Que Deus abençoe a tua vida. Obrigada pela tua companhia. Eu espero você na outra live, tá? E que você possa ser bênção de Deus aonde quer que você vá, em todas as áreas da tua vida. Eu declaro sobre a tua vida sabedoria, eu declaro sobre a tua vida paz, eu declaro sobre a tua vida prosperidade em todas as áreas da tua vida. Que você seja uma mulher que deseje voar, que deseje crescer, que deseje ser um referencial para os seus filhos, para a sua família, no seu ministério, na sua empresa, no seu trabalho, aonde quer que você for, que você possa refletir essa beleza, essa formosura que você tem dentro de você, que Deus te deu. Cheiro, Deus abençoe a tua vida. Fique com Deus. Tchau.